sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendências, gente com atitude, é o programa que conecta com saúde. Boa tarde! É sempre um grande prazer estar aqui com vocês nas tardes de domingo, e essa tarde não vai ser diferente. Nosso programa, como sempre, recheado de novidades, informação de qualidade, cultura, bem-estar. E para a gente começar com chave de ouro, vamos para os 5 minutos para o chá. Mas qual é o chá de hoje? Hoje é o vibrante. Veja só como é que ele é formado. Chá preto, hibisco, maçã e anis estrelado. Delícia! A gente fica bem vibrante. E o que vamos conversar hoje? Então, volta às aulas, né? Dessa vez agora as coisas estão num progresso maior. Que o ano só começa depois do Carnaval. carnaval. Feliz ano novo! E agora é hora de pensar o que a gente está colocando nas lancheiras das crianças, dos adolescentes. O que eles estão comendo? Como é que está sendo essa alimentação? Qual é a relação de uma boa alimentação com a energia do estudo, com a memória, com o preparo, né? Porque é um desgaste muito grande o que eles vão ser submetidos agora, né? Um ano letivo iniciando, muitos desafios, propostas diferentes. Alguns estão terminando alguns ciclos, outros estão começando. E a gente tem que começar a pensar sobre isso, né? Porque antigamente a gente tinha uma visão de alimentar as crianças com coisas gostosas somente, né? Hoje a gente pensa em coisas gostosas, mas saudáveis. É, uma coisa que eu sempre falo que nos ajuda a ter hábitos alimentares melhores é a ideia da gente lembrar dos papéis que a alimentação tem na nossa vida. É óbvio, né, que a alimentação tem um papel social, tem um método de descontração, mas ela também tem uma função importante que é nutrir esse corpo, né? Então, assim, um carro não funciona sem gasolina, né? Então, o cérebro de uma criança, de um adolescente, até mesmo de um adulto, para se preparar para adquirir conhecimento, ele precisa estar bem nutrido. E alguns alimentos, a gente sabe que eles acabam cumprindo o papel, mas ali só de tapear a fome, uma saciedade momentânea, mas não estão fornecendo nutrientes significativos. Então, não são fonte de proteína, de ferro, de vitaminas do complexo B, que são importantíssimas para a nossa perfeita cognição, para a memória, para a atenção, para a concentração. Então, quando a gente lembra que o objetivo da alimentação é também nutrir esse corpo, nutrir esse cérebro, isso nos ajuda a escolher mais, né? Escolher melhor, quer dizer. Sim, é verdade, porque uma das práticas, né, que eu utilizo muito, que é a medicina ortomolecular, ela fala muito, né, sobre a necessidade do equilíbrio celular. Sim. E as células dos nossos corpos, para que funcionem bem, elas precisam de substratos, Sim. né? Então, elas precisam de vitaminas, de minerais, né? De nutracêuticos, para que as coisas possam correr muito bem. Então, é muito importante que a gente entenda que aquele jovem, que aquele adolescente, ele vai queimar muita energia, ele vai correr, ele vai brincar, ele vai se movimentar. Então, ele precisa de ter um reforço para isso tudo, né? Ele está em fase de crescimento, então os ossos precisam crescer, os órgãos precisam crescer, o cérebro precisa crescer. Então, a gente precisa fornecer o caminho para que isso aconteça. Justamente. Né? Isso se dá também através da alimentação. Sim, porque ele precisa ter nós precisamos entender que a saúde intestinal desse jovem precisa estar plena. Lembram que a gente conversou sobre o intestino ser o nosso segundo cérebro, né? A importância de quê? De uma boa hidratação, de um alimento que contenha fibras. É importante que os pais estejam sempre apresentando alimentos saudáveis aos seus filhos. Sim. Porque existem muitas pessoas que, pelo aquele conceito de que eu não gosto, o meu filho também não vai gostar, né? Então, na minha casa não entra vegetais. Eu não trago esses alimentos para o convívio do meu filho. Logo, esse meu filho provavelmente vai desconhecer o sabor e vai entender que não é bom, porque se não tem na minha casa.
né? Se meus pais não comem, compram só para mim, eu não vou despertar esse desejo, essa curiosidade, né? Então, é necessário que a família tenha hábitos alimentares saudáveis para que aquela criança, aquele adolescente possa ter, né? É até muito curioso, às vezes, quando a gente atende crianças, que a família traz, ele só come tal coisa. Eu não estou falando, obviamente, aqui de crianças com restrição, Não, né? Com questões neurológicas. de uma forma geral, né? Crianças, de uma forma geral. Ele só come hambúrguer no jantar. Mas quem comprou hambúrguer? Como esse hambúrguer chega lá? Porque chegou. Quem apresentou essa criança para esse hambúrguer? Né? Como é que ele conheceu? Ele já trabalha? Já tem o próprio dinheiro para ir lá comprar um hambúrguer? Não, né? Essa dose exagerada de refrigerante, né? De alimentos industrializados, de ultraprocessados, né? A gente sabe que hoje, o pai de hoje é um pai diferente, né? Sim. Os pais hoje, eles também têm uma vida muito corrida. Sim. E a praticidade alimentar é uma realidade. Mas é importante que, mesmo com essa praticidade, se busque alternativas saudáveis, né? Certeza. Né? É óbvio que a gente está falando aqui de pessoas que têm a possibilidade de escolhas. Né? Nem sempre a gente tem condição de escolher financeiramente, por tempo, por outras questões. Pela própria saúde. Pela própria saúde, mas a gente está falando aqui de pessoas que têm total condição de escolher o que entra, o que não entra na sua casa, o que vai ou não para o seu prato. Sim. Né? Então, essas pessoas, elas têm que lembrar daquela fatídica frase: desembalar menos e descascar mais. Então, se você só desembala coisas para comer, tem alguma coisa estranha, não é? Você assim, né? A gente precisa dos alimentos in natura. O que significa in natura, Mayara? Aqueles alimentos frescos, né? Os vegetais. Você não desembala uma banana, né? Você descasca uma banana. A laranja. Então, a gente precisa ter frutas, vegetais. Parece aquele papo chato de sempre, tem que comer saudável, etc. Mas são evidências, né? Uma mente, para poder funcionar bem, para o paciente, para o adolescente, ter um bom desempenho acadêmico, tirar notas boas, passar de ano, precisa se alimentar bem. Senão, não vai dar conta. E hoje a gente já vê que as escolas buscam ter um pouco mais de preocupação com isso também, né? Em relação às cantinas, né? Tem leis hoje em dia, né? No meu tempo, as cantinas, né, eram assim fortes. Alimentos ultraprocessados, doces, né? Hoje as coisas já mudam bem de figura, né? Já se tem essa consciência da necessidade de trazer aí alimentos com um teor mais saudável, né? É claro, sem esquecer que a gente está falando de uma criança, de um jovem. Então tem que existir também uma flexibilidade, porque senão fica uma questão muito rígida e aí a coisa também. E aí a gente lá na frente vai ter um transtorno alimentar. Pois é. Não é mas extremamente importante que a gente em outros momentos vai estar trazendo até com uma ênfase maior, né, nos nossos programas. Mas é importante que se tenha flexibilidade, mas que se apresente também para eles os alimentos saudáveis. O ritmo alimentar, né? Se a criança, o horário que ela estuda, será que não é possível ela fazer um desjejum em casa? Será que não existe essa possibilidade de algum alimento saudável e prático para ela utilizar antes de ir para a escola? A gente às vezes ouve falar que só foi se alimentar lá para 10h30, 11h da manhã, uma criança que pegou na escola 7h da manhã. Então, são questões que precisam de alguns ajustes, né? Com flexibilidade, entendendo a rotina de cada casa, de cada família. Mas é importante estar trazendo isso, né? Para que a criança possa consumir alimentos e aprender a regularidade da alimentação. Com certeza. O fracionamento dos momentos de refeição, porque isso vai contribuir satisfatoriamente para a saúde dessa criança. E existem alguns alimentos que são bons amigos do cérebro, né? É óbvio que, mais uma vez, equilíbrio, não é um alimento isoladamente que vai gerar sucesso, mas a gente sabe que alguns têm uma dose alta de ômega 3. O ômega 3 é super importante para o funcionamento do cérebro. Então, sardinha em lata, né? Faz um bem danado para o cérebro, tem muito ômega 3. E agora já vem até raladinho. Já tem até raladinho hoje em dia para facilitar. Eu estou comprando. Atum, salmão, as castanhas, elas têm uma boa concentração de ômega 3 e que ajudam, né, na cognição, na atenção, no raciocínio, na memória, ajudam nisso tudo.
tornar esse corpo mais saudável, menos inflamado, Sim. né? Então, isso é extremamente importante, porque quanto mais alimentos ultraprocessados que a gente oferece para esse corpo, mais inflamado esse corpo Sim. fica. E esse adolescente pode vir a desenvolver alterações que nem iria desenvolver, né? Porque a gente sabe que muitas vezes os genes vão sendo estimulados pelo que a gente está oferecendo, né? Ambientação que essa criança está vivendo. Então, é extremamente importante a gente prestar atenção no que vai lá na lancheira da criança, ou que a gente começa a conversar com esse jovem do que ele vai consumir na escola, né? O que ele vai comprar na cantina, como a coisa vai. Escolhas alimentares dele, né? Que ele faça boas escolhas. Boas escolhas. E, mais uma vez, nosso desafio, família hidratada, né? Os jovens, às vezes, esquecem de beber água. Pela correria, Né? Muita coisa. É um cérebro se desenvolvendo, é muita informação. E, às vezes, esquecem de E beber o cérebro água. precisa muito de água. Muito de água. Então, seu adolescente, sua criança, tem uma garrafinha de água, vamos estimular. Compra uma garrafinha bonita, coloca adesivo, né? Mostra pra ele que Saboriza é essa água, importante. muitas vezes uma água saborizada, né? Já quebra aquele... Então, assim, essa criança, esse adolescente, ele precisa aprender a consumir água. E aí, para isso, você também precisa consumir. Toda a Porque é família. toda a família. Então, por isso que o nome é Desafio Família Hidratada, porque é para a família toda beber água. Com certeza. Né? Então, é necessário isso. E outra coisa que também influencia muito, né, nessa questão alimentar são os momentos da refeição. Né? Os jovens têm o péssimo hábito de comer na frente do computador, de comer mexendo no celular. Direto ali, né? Né? E algo importantíssimo é que a gente possa se concentrar no momento da nossa refeição. Então, se você tem uma mesa, né, uma mesa na cozinha, uma mesa no jantar, na sala de jantar, o ideal é que a refeição seja à feita à mesa. É sempre interessante que isso possa ser um momento em família. Sem interferência do celular, Exato. nem para a criança, nem para o adulto. Para que possa ser um momento em que você verdadeiramente saboreie, para que você preste atenção no que você está consumindo. Então, estimular, né, que essas refeições elas sejam protagonistas naquele momento. Né? Então, a alimentação não pode ser uma coisa que está acontecendo de forma acessória. Então, eu estou mexendo no computador e estou comendo. Estou estudando e estou comendo. Estou mexendo no celular e estou comendo. Não, eu estou prestando atenção naquela refeição que eu estou fazendo. Estou tendo um momento agradável com a minha família, tendo conexões, tendo trocas. É um ótimo momento para saber o que aconteceu no dia um do outro. Sim, Né? olho no olho. Olho no olho. Então, tão importante quanto o que a gente come é como se come, né? Então, essa alimentação, né? sendo feita de forma consciente, isso traz ganhos, né? Para a família toda. Para a família toda, né? E levar esse jovem também para a cozinha, né? Para ele aprender, ele vê que o cozinhar é um ato de amor, Sim. né? É uma energia positiva ali para a família, para ele aprender a interação entre os nutrientes, entre os alimentos. Eu acho isso de uma grande interesse, né? Entender que os alimentos eles podem ter diferentes preparos. Às vezes não é porque você não gosta de cenoura, você não gosta da cenoura ralada, mas quando a gente gosta de rodela, você gosta. Você já gosta, né? Ela crua. Ela crua, né? Então, Enfim, tem uma variedade de criar possibilidades. uma intimidade com essa alimentação saudável. Sim. Isso é importante. Então, um cérebro saudável é um cérebro bem alimentado. Vamos cuidar da alimentação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Agora vamos ao nosso chazinho antes de Com certeza. E agora, o quadro da minha mãe, O Poder de uma Fênix. Existe uma força feminina que quase nunca aparece nas fotos, mas sustenta a vida todos os dias. A fênix não renasce forte, ela se reconstrói forte. Hoje, em O Poder de uma Fênix, vamos falar sobre resiliência, a capacidade de se reorganizar por dentro depois do impacto. Resiliência não é aguentar tudo calada, não é normalizar o cansaço extremo, não é romantizar a sobrecarga feminina. Resiliência é sentir a dor, reconhecê-la e ainda assim buscar um equilíbrio interno. Muitas mulheres me falam que não sabem como depois de uma determinada situação ainda se mantém de pé. E nós sabemos que elas se mantêm de pé
porque elas resistiram, se reinventaram, recomeçaram, buscaram ressignificação para a sua história. Mas existe um problema. Muitas vezes não se acolheram. E nós sabemos que a resiliência verdadeira acontece quando nós, mulheres, paramos de nos cobrar e passamos a nos cuidar. A resiliência feminina só existe quando ela é sustentada pelos 5 R's. Ressignificação é o R que transforma sofrimento em aprendizado e faz com que a gente impeça que a dor passe a ser a nossa identidade. Toda mulher que aprende a se reinventar enquanto enfrenta um grande desafio, ela passa a conhecer e a descobrir uma força intensa que a movimenta. E a resiliência também é um poder de uma fênix. Minhas fênix, desejo que vocês tenham gostado dessa reflexão maravilhosa que fizemos sobre resiliência e domingo que vem nos encontramos para outras reflexões. E agora aquele quadro maravilhoso com a doutora Maiara Cesário, minha filha, primeiramente. Você sabia que não saber dizer não pode trazer consequências para a sua saúde mental? É isso mesmo. Quando a gente não coloca limites, o nosso corpo e a nossa mente colocam pela gente. Não é incomum que as pessoas acabem ultrapassando os próprios limites, fazendo coisas contra a sua vontade para agradar as outras pessoas. E com isso, acaba tendo repercussões na sua mente e no seu corpo. Mas, doutora, por que dizer não é tão difícil? Isso envolve várias coisas, né? Sobretudo o nosso contexto social. Principalmente nós mulheres fomos ensinadas que dizer não é muito educado, não é muito delicado, que nós sempre devemos estar prontas para ajudar o próximo. E com isso, a gente aprende que se priorizar, se colocar em primeiro lugar, é egoísmo. Aí a gente também encontra nisso o medo da rejeição, o medo do conflito, e a pessoa acaba, por muitas vezes, dizendo sim para algo que ela não gostaria ou que ela não deveria dizer. Só que quando nós adotamos essa postura, isso traz consequências. A gente fica mais irritada, mais ansiosa, ressentimentos. Isso traz impacto até para as nossas relações, onde elas ficam desequilibradas. Pois para uma relação saudável, o não e o sim precisam estar presentes na mesma proporção. Porque se a gente não coloca esse limite, o outro ultrapassa. E é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes. Se você não se colocar em primeiro lugar, se você não for a sua prioridade, quem irá fazer isso por você? Então não tem nada de errado a gente aprender a recusar convites, propostas. A gente pode sim falar não. Dizer não é uma agressão com o outro, mas quando nós falamos sim, quando nós concordamos com algo que não gostaríamos de fazer, aí sim estamos nos agredindo psiquicamente, emocionalmente, e isso acaba trazendo consequências, principalmente quando isso é feito de forma repetida. Isso acaba minando a nossa autoestima, nos tornando menos desejosos pela interação social. A pessoa às vezes acaba se isolando, porque como ela não consegue colocar esses limites, a relação com o outro vai ficando muito difícil, muito angustiante, e a pessoa acaba evitando esses momentos de interação social. Então, algo que aparentemente pode parecer muito simples, pode trazer consequências lá na frente. E o que a gente sabe? Que uma comunicação mais assertiva, que não é uma comunicação agressiva, ela se aprende. A gente vai exercitando isso aos poucos. Pessoas que falam não com muita facilidade, elas podem ter realmente isso como algo mais intuitivo, mas elas também podem ter aprendido a se colocar como prioridade. Então, se você tem percebido que nas suas relações a sua opinião nunca é validada, os seus desejos são colocados para depois, talvez seja interessante de você começar a exercitar, falar não. Eu sempre digo para os meus pacientes que a gente começa com coisas menores, como, por exemplo, tá todo mundo escolhendo o sabor da pizza, e você fala, para mim tanto faz. A gente sabe que nem sempre é assim.
pode ser que realmente não faça diferença, mas às vezes a pessoa tem aquela prioridade, aquela preferência e prefere não se colocar porque entende que a opinião do outro é mais valorosa. Esse é um exemplo super simples que pode acontecer no cotidiano e conforme vai acontecendo a gente não dá valor, mas isso pode estar simbolizando algo maior. Então, quando a gente não se coloca em pequenas coisas, e quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando sobre ser inflexível, ser rude, nada disso, mas só quando a gente não fala, poxa, eu tenho sim uma preferência, eu gostaria do sabor X. A gente vai fazendo isso com outras coisas na nossa vida. Então, a gente acaba escolhendo uma escala de trabalho, às vezes, que não era da nossa preferência, mas todo mundo escolheu e a gente ficou por último. Numa relação, a gente acaba topando ir para um lugar que nos deixa desconfortável, aceitando colocações de outras pessoas sobre nós mesmos. Então, a gente começa no dia a dia, começa ali passo a passo, de pouquinho em pouquinho, para isso ir se tornando mais natural, mais espontâneo, até o momento que a gente consegue, né, entender que a nossa prioridade na nossa vida tem que ser a gente. Isso não está errado, isso não é egoísmo, isso não é individualismo, como muitas vezes é ensinado. Né? Isso é necessário. O nosso senso de autopreservação, ele tem que vir antes da preservação do próximo. Mas isso não significa que eu não estou sendo empática, que eu não estou sendo amiga, que eu não estou estendendo a minha mão para outra pessoa. Mas é o que a gente aprende, inclusive, quando a gente aprende sobre primeiros socorros. E a prioridade tem que ser a nossa proteção, senão a gente está se colocando em risco também, ao invés de uma vítima, vão ser duas. É igual quando a gente está no avião, que quando a aeromoça avisa a gente, quando caírem as máscaras, primeiro coloque em você e depois ajude os outros. Porque se eu colocar no outro, como é que alguém vai me ajudar depois, né? Tem uma criança, eu vou priorizar colocar na criança, a criança não vai saber colocar em mim. E aí eu vou ser uma vítima. Mas se eu colocar primeiro em mim e passar para ela depois, vão ser duas pessoas salvas. Isso não é egoísmo, isso é estratégia de sobrevivência. Para a gente poder sobreviver, a gente precisa se priorizar. Quem não coloca esses limites adoece tentando caber na vida do outro, tentando caber em espaços que não lhe pertencem. Então é preciso se respeitar, se priorizar e entender que quando a gente prioriza a nossa mente, o corpo também agradece. Então, por isso, o nome do nosso quadro é Primeiramente. E nesse momento, vamos assistir o podcast Saúde Sem Mito, onde eu e doutora Maiara vamos bater aquele papo com vocês. E hoje aqui no nosso podcast, né, nesse nosso bate-papo, nós vamos falar sobre maturidade sem rótulo. Vão ser uma série de 3 episódios, onde nós vamos estar tirando um pouco desse mito de que tem idade para se cuidar de saúde. A saúde deve ser cuidada em todos os níveis, em todas as faixas etárias, né? E a gente percebe que o mundo vem trazendo uma transformação muito grande, né? Com a longevidade, com como as pessoas estão vivendo, com a busca pela qualidade de vida no envelhecer, né? E cada vez mais nós estamos nos sentindo mais orgulhosos em falarmos das nossas idades. Verdade, aquela coisa da mulher, ai, não me pergunte. E hoje sou muito feliz em comentar, em dizer que eu tenho 59 anos e que esse ano eu vou passar para o time dos 60. E, graças a Deus, entendendo que uma mulher de 59 anos é uma mulher de 59 anos. Não é uma mulher de 20, de 30, mas é uma mulher de 59 anos que merece todos os cuidados preventivos e curativos para a sua saúde. E até mesmo aquela ideia de que a vida acaba. Deixa para lá. Deixa eu ficar em casa, cuidando da casa, não posso sair, não posso me divertir, não posso fazer mais nada, não preciso me cuidar porque já estou perto de morrer. Infelizmente, ainda existem pessoas que pensam assim. Esse entendimento de uma brevidade da morte, né? Ele acaba saindo muito mais dos nossos pensamentos. Hoje em dia, os pensamentos de mulheres 50 a mais, 60 a mais, homens também, é de fazer uma nova faculdade, né? De buscar começar novos projetos, transições de carreira, transições de carreira, dividir o seu conhecimento, falar para o mundo, escrever um livro. Exato. Apresentar um programa de televisão junto com a filha. São tantos os desafios, né?
respeitando, é claro, né, as nossas possibilidades, né, a forma como a gente vai encarar todas essas mudanças, essas renovações, né? É como eu sempre digo, nos tornarmos fênix. Então é extremamente importante, mas a gente sabe que muitas pessoas têm preconceito com a idade, né? Sim. Então a gente sempre está à frente ao etarismo. Com certeza. Então esse preconceito, ele é muito nocivo, Desgastante, né? humilhante, ele diminui pessoas, né? Afunila espaços onde as pessoas teriam um destaque maior simplesmente pela sua idade, né? Sim. E é importante que isso venha sendo combatido, que a gente busque combater esse etarismo, para que as pessoas entendam que quem viveu mais, quem está aí, tem muito o que Também acrescentar. tem o que agregar, né? Não é como se as suas ideias estivessem super ultrapassadas, você não tivesse nada a acrescentar para aquela juventude, né? Para aquela pessoa mais jovem, né? Existe a sabedoria, sim, né? E a sabedoria, ela não tem a ver com conhecimento técnico. As pessoas podem ser muito sábias, com baixo grau de instrução, né? Então, os mais velhos, eles têm o que compartilhar, né? E nós temos que ouvir, né? É óbvio que é importante lembrar que pessoas ruins também envelhecem, né? Sempre bom lembrar isso. Não é porque a pessoa chegou numa idade mais avançada que ela ganhou o passaporte de bom velhinho, né? Sempre bom lembrar. Mas, de um modo geral, a gente tem esse saber ancestral, a gente tem esses conhecimentos, né? Essa pessoa vivenciou coisas que nós só lemos nos livros de história, né? Então, essa pessoa viveu, né? Então, é importante esse compartilhamento. E outra coisa que eu acho muito importante da gente falar é como essa percepção da idade, de fato, ela vai variando, né? Eu lembro que quando a minha avó tinha a sua idade, ela já era uma senhorinha. Completamente diferente. Ela era uma senhorinha, né? Então, assim, a gente a via dentro de uma fragilidade, né? De uma senhora idosa, aquela coisa toda, né? Como se fosse sinônimo mesmo de ter uma vida menos agitada, menos movimentada, né? Dedicada apenas ao lar. E aí hoje a gente percebe pessoas, né? Trabalhando, estudando, iniciando projetos, Se reinventando. sendo fênix. Então, é legal também da gente parar para pensar um pouco sobre o que se esperava de uma mulher com 59 anos, alguns poucos anos atrás, né? E o que se espera hoje. Sim, isso é uma reflexão muito importante, né? Onde a gente observa que é possível produzir, é possível inventar novos projetos, estar incluído em outras questões daquele ambiente de trabalho, não ser um profissional que tem que ser excluído, né? Não chama ele para reunião não, porque ele vai vir com aqueles conceitos antigos, com aquela coisa de 1900 e antigamente, e não é o que a gente quer. E às vezes até nas festividades, né? Não querer chamar para o happy hour da empresa. Isso, sim. E hoje a gente entende, né, que a diversidade é uma importância, né? A gente tem que dar voz para todos, né? Trazer com que o ambiente de trabalho seja horizontal, todos os saberes sejam aproveitados, sejam compartilhados, né? E assim a gente construa uma sociedade, né, mais humana, digamos assim, né? Mais preparada para lidar com isso tudo. Porque a tendência é a gente viver cada vez mais, né? E com isso o mundo precisa se preparar e ter espaço para as pessoas. Saber recebê-la. E um espaço digno, né? Sim, porque é isso, né? É o momento dela também, é o momento dela viver, é o momento dela produzir, é o momento dela experienciar coisas que por vezes lhe foi negada lá atrás, foram negadas lá atrás, né? E agora a pessoa pode desfrutar disso com tranquilidade, com felicidade. Às vezes a pessoa teve uma rotina de trabalho muito exaustiva, né? E agora tem o momento de poder fazer aquela viagem dos sonhos, né? Às vezes de conhecer uma cidade ao lado que nunca pôde conhecer porque estava sempre trabalhando, né? Ou de começar um hobby novo, né? Aprender a pintar, aprender a cantar, dançar. Nunca pôde fazer por falta de tempo, né? Pelos atropelos da própria vida.
Então, é um momento de se ressignificar, de se reinventar, os 5 R's aí das férias, né? Então, é um momento para isso. Sim. E é importante perceber que o etarismo adoece, né? Com certeza. Ele carrega com ele doenças físicas, Sim. porque essa pessoa começa a observar que a idade está chegando, que ele já está dentro de uma faixa etária que está mais difícil encontrar trabalho, Sim. que é mais difícil ser visível, né? Ser respeitado, e com isso o estresse aumenta, esse corpo se inflama mais, as alterações cardiovasculares podem surgir com uma frequência maior, inclusive as metabólicas, né? Ele começa a ter menos autocuidado, já vou mesmo morrer, já dei o que eu tinha que dar, agora a ladeira abaixo, e aí ele Inclusive, as começa... taxas de suicídio entre idosos são bem altas, sabe? São bem altas. As pessoas acham que os jovens se suicidam muito, mas os idosos se suicidam muito mesmo, né? Essa ideia da solidão, essa ideia de que não há mais por que viver, essa ideia de que já se realizou tudo. Proximidade com a finitude. A finitude, às vezes, faz com que haja um desfecho catastrófico aí nessa história. E principalmente se essa rede de apoio, né? Que esse ambiente que ele esteja Sabe inserido, acolher. contribuía muito para isso. Muitas famílias isolam o idoso, não compartilham com ele mais, Não né? escutam mais a opinião, como se aquela opinião Não incluem nos diálogos, nas conversas, nas decisões familiares. E isso tudo vai afastando e fazendo com que aquela pessoa fique numa situação de exclusão, né? mais recusa. Sim, e com isso vai deixando muitas vezes de se cuidar, observa alterações no seu corpo, mas não comenta com ninguém. Sim. Está observando que surgiu alguma coisa diferente, mas acha que não é o momento de falar sobre a sua saúde, porque é assim mesmo, já está velho, deixa para lá. Não quer dar trabalho. É um mito que precisa ser desvendado. Todas as idades merecem ter avaliações médicas. A saúde de todos é importante. Dentro do seu ciclo de vida, é importante que especialistas estejam prontos para atender. Sim, com E certeza. cada vez mais precisamos estudar, né, sobre como cuidar dessas novas gerações, né, que vão ter pessoas com idades maiores, como a gente pode estar cuidando, como a gente pode estar ajudando as questões da cognição, né, do movimento, da E dos alimentação. próprios profissionais de saúde se prepararem para saber cuidar de um idoso de uma idade mais avançada, os 80 a mais, 70 a mais. Esse estudo é importante, né? A gente percebe que nem todo profissional da saúde está capacitado para isso. Nós temos o cuidado da minha avó, né? E às vezes nós, infelizmente, encontramos alguns colegas que não sabem lidar com idosos, Com idosos avançados, né? Exigem coisas que são impossíveis de serem exigidas, né? A gente tem que sempre lembrar que o idoso não é uma criança grande. O idoso é uma pessoa que tem a sua história, que ele tem seus valores, que ele tem seus desejos, e a gente não impõe nada a essa pessoa, né? Então, é tudo na base do respeito, da negociação. Então, às vezes, algumas coisas parecem muito óbvias. Mas por que não fez isso? Porque não quis. Essa pessoa ainda tem o não Seu querer. direito. Ela tem o seu não querer e o seu querer. E é importante saber respeitar isso. Porque e tornar essa pessoa invisível, assumir todas as suas funções, né? Não deixar que ela tenha voz. Como se fosse um fantoche, né? Eu pego um tiro de uma cadeira, boto na... O que é isso? A gente tem que dar voz sempre à pessoa na sua faixa etária que ela tiver inserida. Sim. Isso é extremamente importante. E voltando para a questão do mito da saúde, que a saúde do idoso não tem que ser analisada, cuidada, que deixa para lá, já está com essa idade, não precisa fazer mais nada não. Não precisa investir, não precisa investigar. Não é assim. Não pode ser assim, a gente não tem que viver somente com protocolos, cada indivíduo é único, né? Tanto que nós pregamos a medicina centrada na pessoa, então aquele idoso tem que ser respeitado, esteja ele com 80, com a idade que ele estiver. Sim. E falando muito também da mulher, né, no caso, puxando a brasa aqui para minha sardinha, a mulher, quando ela entra no processo da chamada menopausa, né, o que acontece? Ela acha que acabou, né? Ela também acha que não deve procurar mais, né? E às vezes ela se isola, ela acredita que ela não deva ter mais cuidados com ela como ela tinha anteriormente, a própria vaidade, né? Com certeza. A própria estética, né?
essa autoestima muitas vezes fica abalada por conta da idade, e isso a gente também tem que desmistificar, porque a beleza de uma mulher ou de um homem não está relacionada com a sua idade, Não tá. né? Com certeza. Cada pessoa tem a sua beleza, tem a sua forma de ser, e deve se respeitar nesse sentido também. Tanto a sociedade respeitar como a própria pessoa, né? Muitas vezes a mulher, quando decide assumir seus cabelos brancos, é julgada, né? Nossa, mas você vai envelhecer, como se envelhecer fosse ofensa. Mas você vai envelhecer muito, né? E a pessoa tá se sentindo bem, tá se sentindo linda com seu cabelo E branco. o inverso também, né? Aquela mulher que resolve que não, que eu vou cortar meu cabelo, que eu vou continuar colocando um vestido acima do joelho, que eu vou usar o meu decote. Nossa, por que não? É direito. As pessoas têm desejos. Até há pouco tempo, né, se falava muito no cabelo comprido para mulher de mais idade, que já tem o cabelo comprido, já que ser curto. Então, são detalhes, né, que a gente vem quebrando, são mitos que a gente vem desconstruindo, e é importante desconstruí-los porque impacta na saúde. Sim, não. E principalmente no sentimental. A pessoa se isola mais, a pessoa vai entristecendo e se entristecendo sozinha, né? Com medo de compartilhar, com medo de ser julgada, né? E aí isso acaba entrando num sofrimento, né? Proporcionando um sofrimento psíquico muito intenso, né? E às vezes tem esses desfechos que nós mencionamos Favoráveis, né? anteriormente, né? Então, é necessário ter essa empatia, ter essa delicadeza. Como tem sido para a senhora viver esse momento? Olha, foi um desafio muito grande, né? Quando eu percebi que eu estava no climatério e eu fui buscar, né, através dos meus próprios conhecimentos, entender melhor o que estava acontecendo comigo. Vi a necessidade da reposição hormonal, né? Eu sou uma mulher que faço reposição hormonal há mais de 10 anos. Eu vi a necessidade de estar trazendo esse hormônio que estava em falta, né? Que é outro Estava me trazendo ali muitas mudanças desfavoráveis. Eu aceitei fazer a minha reposição. Entendi que eu tinha que olhar um pouco mais para mim, que eu tinha que me perceber mais. E, ao mesmo tempo, eu entendi que eu tinha muita coisa para oferecer, né? Sim. Eu me tornei escritora, né? Eu publiquei o meu primeiro livro e isso me deu uma felicidade muito grande. Na Bienal. Estive na Bienal, né, do Rio de Janeiro, onde tivemos esse lançamento maravilhoso. Vou estar agora na Bienal de São Paulo com o meu livro também. E isso me trouxe muita alegria. Fui coautora de vários outros livros, né? Livros de séries femininas. Entendi que eu precisava ir para um movimento feminino, que eu precisava estar junto de mulheres com propósitos parecidos com o meu. E aí me joguei no movimento Mulheres que Brilham, né? Hoje sou responsável pela revista, pelo esse movimento no Rio de Janeiro, né? Faço parte da Academia Mundial de Letras e Empreendedorismo, né? Então, assim, é muito importante os degraus. Os degraus que eu vim subindo, que eu vim conquistando. E essas conquistas que eu estou relatando aqui foram conquistas já na menopausa, né? Foram conquistas de uma Jussara diferente, de uma Jussara 40, 50 a mais. E é muito gratificante para mim ter estado, né, com esse movimento de pensar sobre ser fênix, de pensar sobre levar essa fala da fênix para outras mulheres, para estar falando do merecimento de celebrar nossas vitórias. Você vê que ainda existem mulheres que dizem: eu não vou fazer um marketing meu numa revista porque eu não vou pagar para falar de mim, né? São pessoas que não entendem seu próprio valor. E que o marketing de falar de você é você possibilitar que milhões de mulheres contem suas histórias. É tornar imortal o seu legado. E hoje eu sou muito feliz porque a minha história está no livro Mulheres na Medicina, no primeiro volume. Tem lá a minha história de como eu cresci, da periferia que eu vim, de como eu fui criada. Em alguns outros momentos eu falo também de ser mãe solo, que é um orgulho que eu tenho, de ter você e seu irmão, 2 doutores, né? E isso me traz uma felicidade muito grande. E estar junto na revista também contando, né, minhas histórias. Ser colunista de um portal, né? Ter o meu portal.
Então são avanços, são felicidades, estar aqui nesse momento, compartilhando com você, minha filha, né? Esse bate-papo tão gratificante. Com certeza. E com certeza vai alcançar alguma mulher que está em casa agora e que está às vezes pensando, Que acabou. não acabou, né? Começou. Estamos começando novos ciclos, novas fases, com novos objetivos, com novos desejos. E eu não vou parar por aí, não. Vir outras novidades por aí, porque enquanto tem vida, tem chama, tem força, né? Que as pessoas às vezes falam, eu não vou começar uma faculdade agora porque eu tô muito velho. Eu não vou trocar de carreira, eu não vou investir nisso. Gente, você vai ter... Daqui a 10 anos, você vai ser 10 anos mais velho de qualquer forma. Você pode ser 10 anos mais velho, tendo realizado esse sonho ou não, né? Não é importante se jogar, né? Sim, é muito importante. Então, a gente deve estar buscando sempre estar com essa plenitude, com esse desejo de viver e trazendo mais qualidade para a nossa vida, né? E como é que você pensa em estar quando estiver na minha faixa de idade? Não sei, levando em consideração que cada ano da minha vida é uma grande transformação, sempre com muitas novidades também. Então, eu acho que eu vou estar me aventurando em coisas novas, novos saberes. Eu brinco que eu tenho um vício muito caro, que é estudar. Tô sempre fazendo um curso novo, estudando uma coisa nova, e eu não acho que isso vai se perder. E eu espero que isso não se perca, né? Eu quero estar adquirindo novos conhecimentos, né? Me reinventando, né? Sendo uma fênix. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que os sonhos, eles não têm data de validade. Sim. Então, se você tem algo que você deseja alcançar, às vezes você pode alcançar isso daqui a 1 ano, às vezes daqui a 10, às vezes daqui a 20, né? Mas você não deve tirar isso. O relógio não deve ser, né, a sua meta, né? Não era a meta. Então, acho que podemos ficar por aqui hoje. Bate-papo maravilhoso, né? E a gente espera ver. Hoje o quadro Cultura que Acontece está imperdível. Vem com a gente. Olá pessoal, hoje Cultura que Acontece está aqui para falar sobre a Quarta-feira de Cinza, que é uma data que marca uma explosão entre o profano e o sagrado. Por quê? Muitas pessoas nesse momento começam a quaresma, como a gente vem falando ao longo desse nosso programa e do nosso quadro. Então, nesse momento, muitas manifestações populares usam para tirar sua fantasia, guardar, resguardar nesse momento e principalmente porque é nesse momento em que no Brasil as pessoas dizem que vai começar o ano. Por aí onde você mora também é assim? As pessoas também pegam esse momento para que possa iniciar o ano, às vezes é um ano letivo, o ano de trabalho, o ano em que vai poder se divertir, brincar, ser feliz. E qual o contexto em que a Quarta-feira de Cinza entra na sua vida? O MPB, os estilos musicais do Brasil usam esse tema como um lugar mais triste, um momento em que eles usam esse momento para falar sobre a tristeza, sobre a melancolia que a Quarta-feira de Cinzas traz. E também é muito importante saber que é nesse momento que a gente vai ter as apurações das notas dos desfiles das escolas de samba. É nesse momento, praticamente todo o Brasil fica de olho nesse momento para saber quem vai ser a campeã do carnaval, seja do Rio de Janeiro ou de outros estados também. Outros blocos também usam esse momento para fazer seu enterro, né? Para que possa guardar tudo que foi acontecido para que nos próximos anos seguintes as coisas retornem com outro tema, com outras coisas. Ficam com imagens por aí.
E é claro que quando a gente fala de cinzas, da quarta-feira de cinza, a gente não está falando propriamente sobre uma tristeza ou melancolia, mas a gente também está falando que as cinzas servem como um adubo para renascimento, para fazer florescer as coisas, para que outras coisas surjam. Então é importante também a gente se conectar com essa outra energia, que é a energia que vai trazer as coisas novamente, né? As cinzas, elas não é só o fim, mas sim também a força e a energia vital para que possa injetar novos acontecimentos. Então, a partir desse momento, a gente cria esse espaço para se pensar novos caminhos através do sagrado, do profano e do festivo. E seguir o ano de uma maneira que a gente gosta e que a gente lida no nosso dia a dia. A gente sempre espera esse marco, o pós-carnaval, marcado com a quarta-feira de cinza, para que a gente possa continuar o ano e fazer o ano levar. E por aí, diz aí pra gente, como é que ficou essa ressaca pós-carnaval? Até o próximo encontro. E agora aquele momento que você fica sabendo a história dos lugares, das pessoas, como tudo aconteceu. Bonjour! Estamos começando hoje uma sequência de quadros franceses. Nós vamos hoje conhecer um pouquinho mais sobre Paris. E nos próximos programas vai ter muito conteúdo, muito dica que acontece, acontecendo você fica sabendo como tudo aconteceu. Então, se você não quer perder nada, fica com a gente. Vocês vão perceber que o nosso formato tá um pouquinho diferente, vai ser um estilo vlog. Mas tudo bem que estamos em família e eu não podia deixar de trazer vocês comigo. Então, vamos lá? Como tudo aconteceu de hoje, vocês vão comigo até a Disney de Paris. A Disneyland de Paris foi inaugurada em 1992 e nasceu de um grande desafio: trazer o mágico universo da Disney para o coração do continente europeu, respeitando a cultura local e o clima francês. Hoje é um dos destinos turísticos mais importantes. Nós encontramos dois parques: o Parque Disneyland Clássico e o Walt Disney Studios. O Parque Disneyland é onde a magia clássica acontece. É onde estão as atrações mais icônicas, como os desfiles. Personagens. What a sound!
e áreas temáticas que atravessam gerações. Thanks to funding from Tony Stark, the brilliant young minds here are creating cutting-edge tech. So today, you can sling webs like Spider-Man. And our host today has created his own real-time translation device to help you better enjoy the presentation. We hope you all have a great time on your visit. Soyez informés que nous sommes en alerte jaune. Veuillez vous rendre aux salles de crise pour être plus amples informations. Catch out! The Route 66, she is a full. Bien, chers invités, vos chambres sont maintenant près des guests, vous already know. Main Street, por exemplo, foi inspirado nas pequenas cidades americanas do início do século XX, mas adaptado para o público europeu, com vitrines mais sofisticadas e cafés que convidam a ficar. É onde se encontram mais atrações voltadas para crianças, mais lojas, aquele clima mais Disney, sabe? Já o Walt Disney Studios Park é uma imersão nos bastidores do cinema. Aqui o foco é mostrar como filmes, animações e efeitos especiais ganham vida. O parque passou por uma grande expansão nos últimos anos, com áreas dedicadas à Pixar, Marvel e experiências mais imersivas, como se o visitante fizesse parte do filme. A nossa dica é começar pelo Walt Disney Studios, que é um parque mais curto. Então você consegue ir nas atrações principais e deixa o Disneyland para o final, até porque a enigmática, mágica, maravilhosa queima de fogos só acontece na Disneyland e acontece às 10 horas da noite. Então o ideal é chegar bem cedo. A nossa dica é chegar assim que o parque abre e no Walt Disney Studios e depois para Disneyland. Isso se você quiser fazer os dois parques no mesmo dia. A nossa dica também é utilizar o Fast Pass. A gente sempre fica na dúvida, né? Se vai valer a pena, se não vai valer, mas a nossa dica é vale a pena. Porque você consegue aproveitar mais brinquedos dessa forma, não perde muito tempo na fila, até porque estamos, no nosso caso, no Frio de Paris. Então não é muito legal ficar esperando muito tempo, né? E vocês sabiam que existem 6 complexos oficiais da Disney ao redor do mundo, espalhados por 3 continentes? Existe o Disneyland Resort, na Califórnia, nos Estados Unidos, foi inaugurado em 1955 e foi a primeira Disney do mundo, idealizada pessoalmente por Walt Disney. O Walt Disney World Resort, que fica na Flórida, nos Estados Unidos, foi inaugurado em 1971 e é a maior Disney do mundo, com 4 parques temáticos e dezenas de hotéis. Tokyo Disney Resort, que fica em Tóquio, no Japão, que foi inaugurado em 1983, considerado uma das Disneys mais organizadas e tecnicamente impecáveis. Isso mesmo, em Japão também tem Disney. A Disneyland Paris, o nosso destino de hoje, que fica em Paris, na França, inaugurada em 1992. Na China também tem Disneyland, Hong Kong Disneyland, inaugurada em 2005, e é a menor dela. E também existe o Shanghai Disney Resort, em Xangai, na China, inaugurada em 2016, a mais moderna com o maior castelo já construído pela Disney.
E agora vamos falar sobre os castelos das princesas? No Walt Disney World, na Flórida, nos Estados Unidos, o castelo da Cinderela, que é o mais conhecido de todos, né? O que aparece nas aberturas dos desenhos. Ele é o mais icônico do mundo e ele foi construído para ser visto à distância, como um símbolo máximo da fantasia. Ele representa transformação, sonho e superação. Curiosidade, hein? Possui mais de 500.000 tons de cores diferentes para criar profundidade óptica. Em Tóquio, o castelo também é da Cinderela e ele foi inspirado no castelo de Orlando. Ele é conhecido pela perfeição estética e conservação impecável. E como curiosidade, vocês sabiam que ele abriga atrações internas exclusivas sobre os vilões e os contos mais clássicos? Aqui em Paris, o castelo da Bela Adormecida, da Aurora. Ele é considerado por muitas pessoas o mais bonito da Disney. E ele foi inspirado na arquitetura medieval europeia. Aqui a fantasia dialoga com a história real dos castelos franceses. E, curiosidade, tem um dragão escondido embaixo do castelo. Então vocês precisam entrar no castelo, descer, que vocês vão encontrar um dragão lá. É muito legal. Em Hong Kong, na Disneyland, na China, a gente tem o Castelo dos Sonhos Mágicos, que representa múltiplas princesas ao mesmo tempo, como Cinderela, Ariel, a Bela e a Mulan, e ele foi reformulado para refletir a diversidade cultural e a inclusão. Xangai Disney Resort na China, a gente tem o Castelo Encantado do Livro de Contos, que é o maior castelo da história da Disney, e simboliza a evolução do conceito de princesas, mais ativas e protagonistas. Ao redor do mundo, cada castelo tem uma história diferente para contar, mas todos têm algo em comum. São portais onde a fantasia encontra um imaginário. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por Paris. Au revoir! E agora chegamos ao final de mais um programa. Foi muito bom estar com vocês nessa tarde maravilhosa de domingo, onde fizemos falas importantes sobre saúde, bem-estar. Lembrando vocês que durante a semana nós nos vemos nas nossas redes, nos nossos canais oficiais, e é sempre bom ter você aqui com a gente. Então mande dúvida, sugestão de temas, vídeos para o Acontece Convida, porque tudo que acontece aqui. E até semana que vem. Da tela pra sua vida, com leveza e visão, trazendo histórias que tocam o coração. Notícias, tendência, gente com atitude. É o programa que conecta com saúde.